Boa tarde para todas as mamães, estamos aqui mais uma vez. Vou passar aqui o estudo que a gente teve na última reunião, para aquelas mamães que não puderam estar presentes, poderem ir acompanhando também, porque esse estudo eu já estava devendo para vocês há muito tempo, porque antes da pandemia, né, eu falei que a gente ia falar sobre esse assunto. Então, vamos começar a falar sobre ele finalmente, né? Já vou adiantar que não vai dar para fazer todo o estudo num vídeo só, nem deu para fazer numa reunião só, então a gente vai completar o que não deu para falar na reunião e vai também já marcar os próximos para que eu acredito que deva ter pelo menos mais os 2 estudos para completar todo o assunto de verdade mesmo. Como vocês já devem ter visto aí, o assunto é sobre temperamentos. E por que nós vamos falar sobre esse assunto? É importante a gente saber como a gente funciona, né? Mas tem situações da vida que a gente para pensar por que eu reagi assim a tal coisa. Por que eu funciono dessa maneira? Que queria fazer diferente, mas eu sempre, a minha reação é sempre essa a determinadas situações, né? Então é importante a gente saber como a gente funciona. E entender temperamentos vai ajudar muito nisso. Já vou aqui dar os créditos para as pessoas certas. Eu vou falar sobre esse assunto porque conforme, né, a maternidade chegou na minha vida, eu comecei a estudar muito sobre diversos assuntos. E quando eu descobri esse, eu falei assim, meu Deus, esse é um assunto que deveria ser tratado nas escolas. Porque todo mundo precisa conhecer sobre esse assunto, todo mundo precisa entender sobre temperamentos, porque assim a gente vai funcionar melhor, a gente vai entender muito mais o outro. E entender sobre temperamentos vai ajudar a gente em qualquer relacionamento na nossa vida, vai ajudar no relacionamento amoroso, vai ajudar no relacionamento com os filhos, com relacionamento com amizades, com familiares, no trabalho, em qualquer relacionamento, porque a gente começa a entender como o outro funciona e como consegue se comunicar na linguagem do outro. Então, assim, é fundamental a gente conhecer. Eu falo, meu Deus, o governo devia fazer uma parceria com esse curso, porque todo mundo que tem Bolsa Família deveria fazer esse curso, todo mundo que tem filho matriculado na escola deveria fazer esse curso, porque realmente ele é assim... muito importante, ajuda a gente em vários sentidos, de se entender, de entender o outro e com isso se relacionar melhor, tá bom? O curso que eu fiz foi de uma plataforma chamada mundoemcores.com, uma plataforma com diversos cursos para pais e professores. E esse é um curso deles que tá lá dentro, né, que é Temperamentos. Ele é ministrado pela palestrante, escritora, psicopedagoga Isa Minatel, que eu já mandei até alguns vídeos dela aí para vocês, acompanhando alguns assuntos que ela trata, que aliás fala muito bem sobre o assunto. Então, dados os créditos devidos, né, para eles, vamos falar sobre o assunto. Eu tenho aqui a minha colinha porque o assunto é vasto, né, minha gente? Então, eu vou precisar colar um pouquinho também. Quem de nós já não pensou assim, fulano é igualzinho ao pai? É a xerox da mãe, olha só, a mãe faz igualzinho a ele. É importante a gente saber que o temperamento, ele é sim, em parte definido pela nossa genética. Mas a gente não pode ter isso como um ponto de nascer assim, então, é igual o pai mesmo, não vai mudar não, é assim mesmo. Ou então você mesmo admite, né, nossa, nesse ponto eu sou igualzinha a minha mãe, sou assim mesmo e formar com isso, né? O nosso temperamento é algo estável, ele não muda ao longo do tempo. A nossa essência sempre permanece a mesma, ainda que a gente trabalhe alguns pontos de melhoria. A diferença é que algumas pessoas, devido às experiências que tem na vida, devido tudo de como se aplica, né, a aprender muita coisa, acaba regulando melhor ali aqueles pontos negativos do seu temperamento e potencializando seus pontos fortes. Então aquela pessoa, digamos que ela vai estar em um equilíbrio melhor. Então é por isso que é importante a gente conhecer, e eu vou aqui descrever detalhadamente cada um desses temperamentos para que você possa identificar qual é o seu e possa identificando também com o tempo quais são das pessoas ao seu redor, do seu filho, do seu marido, enfim. E com o passar do tempo, gente, com 3 minutos de conversa que você tem com uma pessoa, você já consegue definir ali, essa pessoa tem esse temperamento, então eu consigo conduzir a conversa de uma maneira que vai ficar mais na linguagem daquela pessoa e a gente vai conseguir se relacionar melhor, entender melhor.
Eu vou conseguir até, com bastante, de maneira prévia, né, saber aquilo que eu faço que irritaria aquela pessoa. Então, já consegue se relacionar melhor de uma maneira geral, tá bom? Temperamento é um conjunto de traços da personalidade da pessoa. E ela tem características específicas. São 4 os temperamentos, tá, gente? E esses temperamentos foi um estudo realizado muito antigo por Hipócrates, que também era amigo de Aristóteles, se não me engano, ele também ajudou um pouco nisso. Hipócrates é o pai da medicina. Quem estuda medicina vai conhecer muito bem ele, porque a medicina tem ele como pai, né? Então é um estudo muito detalhado a respeito do temperamento. Então é confiável. Tem muitas igrejas, principalmente, que também estudam sobre isso. A nossa psicóloga que deu a palestra até chegou a comentar sobre isso. Aí até me confirmou, a gente realmente precisa falar sobre isso. O temperamento é observado, já consegue ser observado desde bebezinho. Da forma como o bebezinho chora, você já consegue já enxergar o caminho ali da personalidade daquele bebezinho. Como eu falei, ele não muda ao longo do tempo, mas a gente no máximo vai trabalhando ele. E eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, o meu exemplo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, o meu temperamento faz parte dele, né? É não ser muito comunicativa, sou mais introvertida, não sou muito de falar, sempre fui. Quando eu era criança, eu não falava com praticamente ninguém, eu falava com a minha mãe, male com meu pai. Na escola, a professora chegaram a perguntar para minha mãe se eu tinha algum problema, porque eu realmente não falava, não conversava na sala. E eu realmente sou uma pessoa assim, essa é a minha essência do meu temperamento, vocês vão acabar descobrindo aí qual é. À medida do que eu cresci, as minhas experiências de vida com apresentações na igreja, apresentações de balé, a faculdade, que exige também da gente adquirir conhecimento sobre comunicação, sobre como eu me comunicar melhor. Hoje eu tenho isso mais trabalhado em mim. Se eu preciso me comunicar, eu vou saber me comunicar melhor com as pessoas, vou saber falar com as pessoas. Porém, a minha essência continua a mesma. Haverá situações em que eu vou entrar muda e vou sair calada de algum lugar. Se eu não me sentir muito confortável, se alguém não puxar muito papo comigo, então eu sou mais na minha. E essa vai ser a minha essência. Ainda que muitas pessoas me vejam falando muito bem, se eu precisar fazer um estudo, eu dou um estudo, vou falar, vou liderar coisas, mas a minha essência continua sendo essa. Outra coisa que o temperamento afeta bastante são os chamados 3 As. O que seriam esses 3 As? Primeiro é o A da afetividade. O temperamento, ele também afeta a nossa afetividade, a forma como a gente se mostra afetivo. Há temperamentos que são extremamente afetuosos, que gostam de abraçar, de beijar, de estar perto, de demonstrar carinho, da forma do seu temperamento, mas demonstram isso. Outros já não demonstram, já são tipo, não me toca, não me rela, né? Não é muito de ficar demonstrando nada. Outro até mas é muito interno, né? Assim, tipo, você já sabe que eu te amo, né? Não preciso ficar falando o tempo todo. E isso faz parte do temperamento da pessoa, tá bom? Então afeta a forma da nossa afetividade. Afeta também o nosso nível de excitação. Quem já conheceu aquelas pessoas que nem gostam de dormir, porque são agitadas demais, a cabeça não para, o tempo todo tá ali pensando. Então, por ser agitadas demais, elas são aquelas pessoas super ativas, né, e super animadas. Outras já são completamente zen, completamente calma, paz e amor, sabe? Que só quer evitar a fadiga na vida, entendeu? Então, o temperamento afeta nosso nível de excitação, né? Nossas atividades. Afeta também a nossa atenção. Por quê? Há temperamentos que têm a atenção voltada para fora. E o que isso significa? Que ele não tá muito interno ali com ele mesmo, sabendo das suas emoções, o que tá sentindo, o que não tá sentindo. Ele tá com a antena e o radar dele ligado ao redor dele. Ele tá aqui conversando com você, mas ele sabe quem tá entrando e quem tá saindo da porta. Ele sabe o que fulano tá conversando ali do lado. Ele sabe o que tá acontecendo ao redor dele. Você tá conversando com ele às vezes, mas a atenção dele é dispersa com muita facilidade, porque qualquer coisa que aconteça ao redor dele chama a atenção dele e com isso a atenção dele vai junto. Então a atenção dele está completamente para fora. Outros temperamentos, a atenção está voltada para dentro de si, né? Sabe aquela situação que você passa na rua, você fala oi para a pessoa chega a olhar para você, mas nem responde.
Sabe por quê? Ela olhou, mas ela não te viu. Ela tá tão envolta com os pensamentos dela mesma, lá na cabeça dela, ela é tão interna para ela mesma, sabe? Para os pensamentos dela, para as dores dela, o que ela tá sentindo, como ela está. Ela é tão para dentro que às vezes ela tá olhando, a pessoa falou com ela, mas ela nem tá vendo o que tá para fora, sabe? Ela tá voltada para dentro de si. Então é uma atenção voltada para dentro e alguns outros são a atenção voltada para fora. Então afeta essas três coisas, tá bom? Então a forma de prestar atenção é interessante, porque às vezes a gente pode se irritar com algumas pessoas que a gente tá conversando e toda hora ela já nem tá olhando pra gente, já nem tá prestando atenção. Outros já tem facilidade de se concentrar naquilo que a gente tá falando, né? Mas enfim, a gente consegue se socializar melhor com todas essas pessoas à medida do que a gente vai conhecer agora o temperamento de cada uma delas, tá bom? Tudo que a gente vive, né, nossas experiências de vida, as nossas escolhas, a nossa profissão, as nossas atividades que a gente escolheu fazer na vida, tudo isso acaba sendo também interferindo no nosso temperamento, né? Porque eu vou fazer aqui a descrição para vocês de cada um deles, mas digamos que vai existir uma régua aí, né? Uma régua das pessoas que estão no extremo, que são desse jeito pura e simplesmente. Há pessoas que já conseguiram trabalhar alguns pontos, então já não são esse extremo todo que eu vou descrever para vocês, porque as experiências de vida deles já foi levando eles para outro caminho. Mais uma vez, para entender melhor, eu vou dar o meu exemplo. O meu temperamento, ele naturalmente é um temperamento que é indeciso. Ele não consegue tomar decisão com muita facilidade. Então, naturalmente, eu tenho dificuldade de decidir com rapidez algumas coisas. Porém, eu sabendo e conhecendo que esse é um ponto fraco meu, já vindo do meu temperamento mesmo, eu busco trabalhar isso. Então, a minha profissão, eu já estudei, pela minha profissão, já estudei muito tomada de decisão, processo decisório. E as experiências de vida que eu fui vivendo foi me ajudando muito nesse sentido. Então hoje eu tenho ferramentas que me ajudam a tomar decisões de maneira mais certeira, né? Sem sofrer tanto com a indecisão. Então, conhecer os seus pontos fracos, né, aqueles pontos que você precisa melhorar, vai ser imprescindível, porque você vai buscar ferramentas, buscar estudos, buscar meios, buscar formas de melhorar, né, esse ponto específico aí. Mas sem mais delongas, já imagino que cada um esteja aí curiosa para saber qual que é o seu temperamento. Antes disso, eu vou fazer um exercício com vocês, tá bom? A Isa Minatel, a palestrante que deu esse estudo, ela mesma criou um método aí para facilitar melhor a compreensão de cada uma. Não faz parte do estudo, mas para facilitar melhor, e eu acho que ajuda a gente a identificar bem esse início do temperamento. Vamos começar explicando que existem 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São esses 4, tá bom? Cada um de nós tem um que é predominante na gente, que provavelmente todas as suas reações, toda a forma como você pensa, a forma como você conduz a vida é sobre traços desse temperamento. Mas a gente também tem um temperamento secundário, que em algumas situações a gente vai reagir conforme esses temperamentos secundários. O estudo diz que de maneira geral existem os 4 dentro da gente. Em alguns momentos a gente pode variar entre algum deles, mas um vai ser aquele predominante e você vai saber identificar isso com muita facilidade. E outro vai ser o secundário. Vai existir aí depois no final, talvez eu deixe aí para vocês na descrição também do vídeo e mande lá no grupo, um questionáriozinho que ajuda a decifrar aí o seu temperamento. É óbvio que isso precisa ser feito por um profissional, né? Que vai saber avaliar melhor você de maneira bem detalhada, mas existem alguns testezinhos aí de internet que já te ajudam a entender um pouquinho melhor também, tá bom? Então depois eu deixo alguns testes aí para você aplicar e para você também verificar com os membros da sua família. Vamos lá. Então, a Isa Minatel, ela separou esses temperamentos em 2 grupos. O grupo, né, dos temperamentos que ela chama da raiva, os temperamentos que ela chama da tristeza. 2 são da raiva e 2 são da tristeza. Mas por que raiva e tristeza? Explico melhor. Vamos imaginar uma situação adversa na sua vida aí, que algo não aconteceu, que não saiu conforme você queria, que não saiu conforme o planejado, que deixou você assim, né, chateado, enfim, não saiu do jeito que você queria as coisas.
Qual é a sua primeira reação? Qual é o primeiro sentimento que invade você? É a raiva ou é a tristeza? Raiva é um sentimento de ação. Ninguém sente raiva e fica quietinho, paradinho. A pessoa que sente raiva, eu não vou saber aqui falar, né, fisiologicamente, biologicamente o que acontece, mas eu sei que o sangue começa a ferver de verdade e os nervos em si, né, os punhos querem fechar, os dentes se apertam, o olho fica mais vibrante, bochechas podem ficar mais vermelhas, porque a adrenalina acontece lá dentro do corpo. Os punhos se fecham porque você quer agir. Quem tá com raiva não quer ficar parado, quer reagir, quer bater em alguém, quer torcer o pescoço de alguém, quer gritar com alguém. Enfim, você quer colocar pra fora. A raiva é uma coisa que não consegue ficar paradinha, ela quer sair pra fora. Então, aquelas pessoas que são, às vezes, até explosivas. Há pessoas, como eu te falei, a experiência, as experiências de vida, o trabalhar de cada um, a maturidade da educação emocional que cada um tem, vai contribuir. Às vezes você já conseguiu melhorar, né, e respirar fundo diante de diversas situações. Outras pessoas que não conseguiram trabalhar são aquelas que ainda explodem com total facilidade mesmo, tá bom? E isso tem a ver com o temperamento dela. Outras pessoas, se algo não sai como ela queria, ela fica triste. E tristeza é aquele sentimento que você só quer ficar quieto no seu canto, né? Que você quer paz e silêncio, às vezes se afastar de todo mundo e você quer ficar ali no seu cantinho, sabe? Porque a tristeza é aquela coisa pra dentro, não saiu do jeito que você queria. E uma coisa interessante, que quem é da raiva, ele costuma colocar a culpa no outro. Tipo, se você não tivesse feito isso, eu não teria errado. Também você reagiu assim, então ele tem essa tendência de jogar a culpa pro outro. Ele não tem muita facilidade de admitir a culpa. Já quem é da tristeza, ele coloca a sobrecarga toda sobre ele. Mas eu sou muito burra mesmo. Eu não acredito que eu fiz isso. A culpa é toda minha mesmo. Ele começa a se culpar. Enquanto da raiva culpa o outro, lógico, ele tá com raiva, ele culpa o outro, a da tristeza fica se culpando, né? Tanto que em algumas situações, quando acontece alguma situação assim adversa, quem é da tristeza e olha a reação de quem é da raiva, olha e fala assim: meu Deus, mas pra que tudo isso? E quem é da raiva, quando olha a tristeza diante de algumas situações, mas por que você não reage? Por que você não faz alguma coisa, não fala alguma coisa? Porque são diferentes e eles reagem de forma diferente a situações adversas. Outra coisa que nós vamos já entrar aqui mais detalhando cada temperamento. Quem é da raiva tem a tendência de ser mais rígido, de ser mais orgulhoso, tem facilidade em julgar, sabe? Por ele ter um raciocínio mais rápido, ele já vai lá e já emite a opinião dele, já julgando alguma coisa. Já quem é do temperamento da tristeza, eles são pessoas de mais insegurança, de baixa autoestima, e eles têm até uma tendência maior à depressão, justamente por serem essas pessoas mais pra dentro, né? De não conseguir, às vezes, colocar com tanta facilidade pra fora algumas coisas, certo? Então vamos lá, vamos começar a descrever então cada um desses temperamentos. Vamos começar pelo colérico. Eu vou ler porque é muita coisa, tá, gente? Então eu vou... E aí, à medida do que eu for descrevendo aqui, vocês vão observar que vocês vão começar a vir pessoas na cabeça de vocês. Ah, fulano é assim, ciclano é assado. E é bom que vocês façam esse exercício para já ir trabalhando, né, a percepção de vocês sobre esses 4 temperamentos, tá bom? O colérico, ele reage com vivência a cada uma das coisas que acontecem com ele. Aquela pessoa que fala: nossa, jura? Meu Deus! Que ele é intenso, tá bom? Nada passa desapercebido por ele. Ele reage a tudo. Ele é uma pessoa de muita ação. Tem a tendência de colocar uma gravidade, né, sobre as coisas. Na hora que ele conta uma história, tudo é grandioso, tudo aconteceu grande, tudo aconteceu demais, com intensidade, sabe? Ou seja, às vezes ele exagera um pouquinho, né, nas coisas. As impressões que ele tem sobre determinada coisa, se não forem boas, são
cravadas no seu coração. Ou seja, se você fez alguma coisa para um colérico que ele não gostou, ele não tem facilidade de perdoar. Aliás, você não vai fazer pela segunda vez com ele o que você fez a primeira, porque ele não esquece. Ele tem uma excelente memória e aquilo fica cravado no coração dele. Pedir desculpa não é o suficiente para ele, de maneira nenhuma. É uma pessoa de personalidade de combate. Isso significa que, sabe, essas situações, às vezes até entre mãe e filho, né? Que você briga com seu filho, logo ele também quer revidar, mas pela autoridade que você tem sobre ele, né? E muitas vezes a gente impõe isso, assim, de uma maneira que ele é obrigado a se calar, mas você vê que a faísca tá saindo do olho da pessoa, porque o que tem dentro dela, da criança ali naquele momento, é raiva. Raiva porque ele não pode revidar, raiva porque ele não pode responder, e o que ele queria mesmo era ir pro combate, né? Então a pessoa que é colérica, ela é uma pessoa bastante de discutir com mais facilidade, ele adora uma boa discussão mesmo, de conversar mesmo que não leve a lugar nenhum, mas ele gosta de ficar lá batendo papo. Uma coisa que faz extremamente feliz um colérico é a frase: você tem toda a razão. Ter razão para ele é o mesmo que ser feliz. Ele gosta de ter razão. Tende a convencer a todos que ele tem razão, porque ele fala muito bem. Ele não tem dificuldade nenhuma em se comunicar, até porque ele fala com firmeza, com clareza, com facilidade. Porém, eles têm dificuldade de ouvir. Ele não tem muita paciência com quem é lerdo. Ele não tem paciência com quem não tem o mesmo ritmo que ele. Então, ele não tem muita facilidade de parar e ouvir. Ele costuma ser muito autoritário. Ele gosta de mandar. E sabe por quê? Porque ele tem espírito de líder. Ele gosta de ser líder, de ser aquele que está na frente, de ser aquele que faz o comando das coisas, né? Então ele é muito estratégico, ele é muito inteligente também. Ele tem aspirações de grandeza, ele gosta de almejar coisas grandes, do heroísmo, da perfeição. Ele não quer ser só mais um na multidão, ele quer marcar história, ele quer fazer diferente, ele quer ser aquele que fez algum feito admirável, né? Vamos dizer assim. Então ele é bastante competitivo também. Se ele coloca alguma coisa na cabeça, ele vai em frente, ele enfrenta qualquer obstáculo. Sabe aquela pessoa que você fala, não vai dar certo, aí ela olha pra você, dentro dela ela fala, só porque você disse que não vai dar certo, agora eu vou fazer dar certo pra provar pra você que vai dar certo sim. Porque é determinado, isso é determinada. Se deu errado, ele passa por cima e ele vai fazer de algum caminho para as coisas fazerem dar certo. Ele faz tudo com rapidez, aplicação e ordem. Fala rápido, com firmeza. E ele também não gosta muito de ficar sem fazer nada. Ele é aquela pessoa que tá sempre muito ativa. Sabe aquelas pessoas que quando começa a contar tudo que fez um dia, você até se cansa? Tanta coisa que aquela pessoa conseguiu fazer? Pois é, ela provavelmente pode ser um colérico. Pedir para um colérico esperar é exigir demais dele, né? Porque o pensamento dele vai estar assim, só o seu tempo que é importante, o meu tempo não é importante, então eu tenho que esperar, mas, né, você, não. Então ele não gosta de esperar. A paciência é algo que não veio de fábrica nele, é um ponto em onde ele que precisa trabalhar, porque ele tem bastante dificuldade com isso. Ele tem dificuldade com pessoas lerdas, tem dificuldade em esperar. Ele pode até passar por cima das pessoas sem perceber, porque ele não gosta de ouvir, ele não gosta de esperar. Então ele atropela as coisas. Se ele não tiver a sensibilidade de entender os pontos fracos dele, trabalhar nisso, ele é quase um trator passando aí por cima de todas as pessoas para cumprir as suas atividades, fazer as suas coisas. E aí, às vezes ele não tá tendo nem a sensibilidade de olhar quem tá do lado deles, que tá passando por cima da vontade do outro, muitas vezes. Tem inteligência penetrante, raciocínio rápido e uma vontade forte, gente. Essa vontade do colérico é uma vontade, assim, aquela vontade meio incontrolável de fazer as coisas. Por isso que ele é tão agitado. Quando ele sente uma vontade de fazer alguma coisa, é vontade mesmo, aquela vontade que move ele para fazer as coisas. Então, não é aquela vontade de que falar, não vai dar, então você fala, então tá bom, não vai dar. Não, ele
Se ele quer, ele vai encontrar meios de fazer aquilo acontecer de alguma forma, né? Então são pessoas assim que, se bem trabalhadas, ela pode mudar o mundo, porque ele tem espírito de liderança, ele tem raciocínio lógico, ele tem inteligência, ele é estratégico. Então, se bem trabalhados os pontos fracos dele, ele se transforma um líder maravilhoso. Então, ele move as pessoas, move as mudanças, sabe? No meio onde ele está. Então, se você tem um colérico em casa, você já sabe aí os pontos que precisa trabalhar com ele. Se você é um colérico, você já sabe aí, já conseguiu notar alguns pontos que você vai precisar trabalhar, porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo que você, nem todo mundo vai concordar sempre com você. Então a gente precisa começar a trabalhar e alinhar as expectativas em relação aos outros temperamentos. E à medida que vocês vão conhecendo os outros, vocês vão ver como as coisas começam a se encaixar, tá bom? Ou seja, ele vai precisar aprender a ouvir mais também. Ele não tem uma tendência de sentir pena de ninguém, sabe? Aquele temperamento que passa por um mendigo e ele olha e pensa assim, mas por que ele não vai catar latinha? Por que ele não vai vender bala no farol, limpar vidro de carro no farol? Por que ele não vai fazer alguma coisa da vida? Eu tô aqui trabalhando, por que ele não vai trabalhar também? Existe algum meio dele ganhar dinheiro, algum meio, limpar algum lugar, fazer alguma coisa. Então ele não sente pena das pessoas, porque ele acha que todo mundo tem que se mexer e fazer por onde acontecer. Às vezes despreza as pessoas, nisso de ele ser tão ativo e ir embora e querer fazer, realizar, que ele às vezes não olha pro lado de como as pessoas do lado dele estão se sentindo em relação àquilo. Às vezes ele tá atropelando as coisas, às vezes ele tá atropelando até as pessoas e ele não tá percebendo. Ele tem bastante dificuldade em lidar com pessoas que têm um ritmo diferente do que o dele, eu já falei. Não gosta de repetição. Sabe aquela pessoa que fala, eu já falei, eu já disse tal coisa. Ou seja, se ele já tá falando pela segunda vez, o tom de voz dele já tá mudando, porque a paciência já se esgotou. Então ele tem a tendência de ser mais orgulhoso, ele se acha, porque ele sabe da competência que ele tem, então ele se acha, é meio se gaba um pouquinho, né? Ele gosta de resultados imediatos, aliás, ele quer chegar em resultados. Ele prefere a morte à humilhação. Se você fez um colérico passar por uma situação de humilhação, é a morte para ele. Já viu aquelas crianças que ficam bravas quando as pessoas ao redor começam a rir delas e ela fala, não ri de mim? Então, porque ele tá colocando ele numa situação de humilhação e aquilo é a morte para esse temperamento. Então, esse é o colérico. Agora sim, vamos pro sanguíneo, gente. Sanguíneo também é um dos temperamentos da raiva. Tanto colérico quanto sanguíneo são dos temperamentos da raiva. O sanguíneo vai ter muita coisa semelhante com o colérico por ser da raiva, porque é o primeiro sentimento que ele sente, né, quando algo não vai muito bem, o que ele sente é raiva. Porém, ele não guarda. Ele é aquele que sente a raiva, explode, fala um monte, às vezes fala até o que não queria falar, mas foi lá, bebeu uma água, voltou, pra ele tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Porque pra ele a vida é assim, ó, bola pra frente. Passou aqui, aconteceu aqui, beleza, agora bora pra frente. Porque ele é muito positivista, né? Então, pra ele não tem tempo ruim. Passou, passou, tá pra trás. Senti aquilo intensamente, coloquei pra fora e agora passou, tá bom? Ele também, assim, é daquele que nada passa desapercebido por ele. Tudo que acontece ao seu redor, ele tá de olho, porque a atenção dele tá voltada sempre pra fora. Então, ele tem muita dificuldade de se concentrar em algo por muito tempo. Aliás, o ponto fraco dele é a superficialidade. Ele não gosta, ele não vai admitir que é superficial, mas ele não consegue ser constante nas coisas. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa com toda a animação do mundo, achando que, mas daqui a um tempo aquela animação já murchou, já perdeu a graça e já não consegue concluir às vezes, ou conclui assim com cheio de má vontade já. Então aqueles que começam coisas e não terminam. Sabe aquelas pessoas que entram na igreja, começam a trabalhar com muito fervor, com muita intensidade, daqui a pouco some, já não tá tão legal, daqui a pouco volta, tá fervoroso de novo, daqui a pouco some, enfim, fica nesses altos e baixos.
Ele provavelmente é um sanguíneo, porque ele vive, né, com intensidade aquilo que ele tá passando e não consegue se apegar muito tempo por muita coisa e nem se concentrar por muito tempo em uma mesma coisa também. As impressões que ele tem das coisas são passageiras, né? Ele sente e depois, né, passa com facilidade. Ele gosta de se envolver em várias discussões, de conversar, às vezes se exalta, né, pela intensidade que ele tem, né, por ser da raiva também. E com isso acaba se arrependendo, porque às vezes ele vai falar coisa demais na hora da raiva, mas depois dos 5 minutos tudo tá muito bem, como se nada tivesse acontecido. Ele não guarda a raiva, tudo nele passa com facilidade, tá bom? Ele se livra com rapidez das coisas ruins que estão ali dentro dele. Diferente dos coléricos que guardam aquilo até as últimas consequências. Ele é aquela pessoa extremamente extrovertida. Sabe aquela pessoa que quando tá o ambiente, ele tá sempre falando uma piada, fazendo uma brincadeirinha, querendo divertir todo mundo, querendo, né, conversar com todo mundo. Ele é muito comunicativo. Então, essa pessoa provavelmente é um sanguíneo. Para ele a vida é assim, né? As coisas ruins acontecem, mas a gente passa por elas e bola para frente. Ele não é rancoroso, nem traumatiza as experiências que ele vive na vida, não. Ele não perde tempo ficar se remoendo com as coisas, não. Ele gosta de ser positivo, então bola para frente. Não se apega às coisas e não costuma ter facilidade nos estudos profundos. Por quê? Porque a concentração não é o forte dele, né? Sabe aquela pessoa que começa a namorar e assim parece que tá apaixonadíssimo e daqui a um tempo você pergunta, não, terminou. E como se nada, sabe? Porque o fogo de palha é o que define melhor o sanguíneo. Ele é fogo de palha, né? Tá intenso, depois passa. Ou seja, é inconstante. Ele muda de opinião com muita facilidade. Ele não se apega fácil, assim, à palavra que ele fez, né? Abandona sem remorso qualquer objetivo que ele tenha feito que já não tá agradando mais ele, então ele abandona. Então, às vezes, algumas pessoas podem até entender e interpretar ele como uma pessoa sem caráter. Poxa, você não disse que ia fazer isso mesmo. Mudei de ideia. E pra ele super normal, eu pensei assim daquela forma, naquele momento, mas agora eu não tô mais pensando assim, mudei de ideia. É como se não tivesse palavra no final das contas, né? Ele não consegue honrar a palavra dele se ele mudou de ideia. Então, justamente por ser inconstante, né? Ele não tem essa facilidade. E essa instabilidade também. Ou seja, às vezes ele pode ser tirado como alguém sem princípio, sem caráter, por não honrar, às vezes, algumas palavras do que ele fala, ou não concluir muita coisa que ele disse que ia concluir, mas na verdade ele é muito flexível e maleável. É isso que acontece com ele. Essa flexibilidade, essa maleabilidade que ele tem de rever, mudar de ideia com facilidade, na verdade é esse ponto. Que precisa se achar aí o equilíbrio certo, né? Porque outras pessoas podem ter dificuldade com ele. Porém, ele também é muito criativo. A afetividade também é algo assim muito positivo nele. Ele é uma pessoa extremamente afetiva, que gosta de demonstrar, que gosta das pessoas, que cuida. Aliás, a forma que ele tem de demonstrar que gosta das pessoas é querendo fazer elas rirem, querendo divertir o ambiente, querendo deixar, né, o astral de todo mundo muito animado. Então ele gosta de demonstrar a afetividade dessa forma, mas ele é aquela pessoa mais unida com todo mundo mesmo, tá bom? Geralmente muito alegre, alto astral, muito animado. Porém, justamente por ele ser animado, alegre, alto astral, todos ao redor gostam muito dele, os amigos gostam muito dele, porque tem o melhor dele, né? Tem aquela parte em que ele tá ali se divertindo todo mundo. Mas já pra quem é dentro de casa, porque dentro de casa as pessoas convivem também com essa parte da raiva dele, né? Por ele ser um temperamento da raiva, as pessoas que convivem com ele conhecem essa parte dele. E aí pensam, nossa, com todo mundo lá fora, como ele é legal. Mas aqui dentro de casa, há uns rompantes que ele tem de ira, né? Muitas vezes. Então, para dentro de casa, o pessoal de dentro de casa, que tá mais próximo deles, né? Companheiros dele, às vezes pode se sentir de lado, porque ele como se ele estivesse dando atenção para todo mundo ao redor,
mas para quem tá ali dentro de casa junto com ele, muitas vezes tá deixando ali sem a atenção devida. É como se ele ouvisse melhor quem é de fora do que quem é de dentro de casa, né? Ele gosta de se vestir bem, de estar apresentável, ele fala com muita vivacidade, ele é muito brincalhão, como eu disse, ele convive bem com as pessoas. Ele gosta de emitir a opinião dele sobre tudo, gosta de conversar com todo mundo, é muito comunicativo. Algumas vezes ele é radical nos posicionamentos dele e muito, né, incisivo na forma como ele fala. É otimista demais, mas se refaz rapidamente de qualquer fracasso que ele enfrente. É bastante bagunceiro, já disse, né? Ele não é dado a grandes paixões, né? Fogo de palha, tudo passa muito rápido para ele. Acaba não sendo muito firme nos projetos pessoais que ele tem e é bastante pavão, né? Ele também é do tipo que se acha muito, porque, né, ele consegue ganhar todo mundo que tá ao redor dele com as brincadeiras dele, então ele é bastante pavão, vaidoso, né? Gosta de aparecer, se ama, sabe? Se ama de verdade. Geralmente ele gosta de eleger um favorito, assim, entre eles. Por exemplo, ele gosta de eleger um amigo favorito. Se for uma professora, ela gosta de escolher um favorito na sala. Ele gosta de escolher um favorito para se apegar. Gozar da vida é o lema dele, né? Muitas crianças são confundidas com o temperamento sanguíneo por esse temperamento de brincalhão, né, de ser mais entusiasmado com as coisas, é um temperamento feliz. Nós vamos falar agora dos temperamentos da tristeza. Vamos começar pelo melancólico. Melancólicos são aqueles que não têm já tanto entusiasmo quando alguma coisa acontece. Ele costuma reagir apenas com aquela cara assustada, se algo aconteceu assim muito extraordinário, no máximo que ele consegue fazer é levantar as sobrancelhas. Ele não tem uma demonstração, uma reação muito extravagante das coisas, não costuma colocar para fora, né, as coisas. Nada deixa ele muito perplexo, assim, de sair de si. Não. Ele tem um coração extremamente afetuoso. Sabe aquela mãe que tem amor de sobra para dar para os filhos? É extremamente amoroso, extremamente afetivo e demonstra isso com facilidade. Então ele tem um forte poder de afetividade, é um ponto muito positivo dele. Outro ponto positivo dele é o poder de reflexão. Ele é muito analítico, ele gosta de analisar bastante as coisas, ele olha as coisas e tem uma análise lá dentro da cabeça dele. Mas por não ser muito comunicativo, ele acaba não externalizando essas análises que ele faz. Então ninguém sabe das análises que ele tá ali fazendo, porque tá tudo ali dentro da cabecinha dele e ele não colocou para fora. Não gosta muito de expressar em palavras. Aliás, ele se acha meio desajeitado para falar, acha que atropela demais as palavras. Então ele não tem muito essa habilidade de comunicação, então ele guarda as análises dele lá dentro da cabecinha mesmo. Ele gosta muito de ficar olhando para o passado, de tentar entender as coisas até essas últimas causas. Lembra do exemplo que eu dei lá do colérico quando vê um mendigo na rua e ele fica se perguntando por que não vai trabalhar, por que não vai catar latinha? Já o melancólico, quando olha essa mesma situação, na verdade a análise que ele faz é: o que será que levou essa pessoa a chegar nessa situação? O que trouxe ele aqui? O que causou isso? Qual foi o motivo? Cadê a família dele? Ele fica se perguntando, análises em cima daquilo, né? Então ele é bastante reflexivo sobre as situações. Diante de comportamentos inadequados, ele não tende a julgar as pessoas, ele tende a tentar ao máximo a compreender o que levou, será, essa pessoa a fazer isso. Por quais situações ela passou, quais foram as experiências de vida que levou ela a essa situação. Então ele, por ser bastante analítico, consegue não julgar, ele consegue primeiro ir fazendo análises para chegar em algum resultado, né? Se fazer perguntas e vai analisando aquela situação. O coração dele está cheio de afetos, mas também de desejos indefinidos. Sabe aquela pessoa que nem ela mesma sabe explicar o que ela quer? Então é difícil de agradar, porque nem mesmo ela sabe o que quer muitas vezes. Então é meio
difícil lidar com o melancólico nesse sentido, porque ele não sabe explicar muitas vezes o que ele quer. E às vezes nem ele mesmo sabe o que ele quer. Ele é meio indeciso. Ele costuma não deixar transparecer se ele tá triste, se ele tá alegre, ele tá sempre ali com aquela mesma carinha. Então é difícil às vezes decifrar ele. Uma carinha que fica lá fixa. Ele precisa de momentos de solidão, ele gosta de ficar um pouquinho sozinho, sabe? Aquela pessoa que precisa parar no meio do dia para organizar suas ideias, para respirar. Enquanto coléricos e sanguíneos estão ali ativos o tempo todo, ele olha aquilo e pergunta como que eles conseguem, porque para ele precisa daquele tempo para parar e respirar, ainda que seja no meio do dia, assim, dar aquele respiro, organizar a cabeça, organizar as ideias para então seguir para frente. Então são aquelas pessoas que precisam de um pouco de solidão, um pouco de calma ali, um tempinho para elas se organizarem melhor. Então, como eles precisam desse tempinho e tem também um ritmo diferente, comparados a sanguíneo e coléricos, o melancólico ele pode ser julgado até como alguém que faz corpo mole, né? Alguém que, né, é lerdo demais, mas é que ele tem um outro ritmo, né? Um ritmo bem mais lento, não tão agitado quanto os outros temperamentos. Ele gosta de trancar-se dentro de si, por ele fazer muitas análises, por pensar muito, né, ali, ser muito reflexivo, ele se tranca muito dentro de si. E ele faz muita análise e existe frases muito assim, você vê pessoas melancólicas falar, né, nossa, mas o mundo tá perdido mesmo, sabe? De ser muito saudoso com o passado, de ficar lembrando como era a infância, da comida que comia, das brincadeiras, e lembrar como aquilo era bom, as coisas do passado eram boas, e ficar lembrando daquilo. Então ele é muito saudosista nesse quesito do passado, e ele acaba se tornando também bastante pessimista. Ao contrário do sanguíneo, que é totalmente otimista, ele fazendo essas análises, mas ele vai puxando, a tendência dele é puxar para o pessimismo, do quanto aquilo era bom lá do passado, de como daquela maneira era melhor. E apesar de não gostar muito de falar, quando ele encontra alguém que se propõe a ouvi-lo, isso agrada muito o coração dele, porque é onde ele pode desabafar da maneira dele, sem sentir medo de ser julgado nas palavras. Ele gosta de alguém que o ouça. Ele tem uma tendência a procrastinar. Por quê? Porque ele é mais medroso, inseguro, então ele tem medo de mudanças, ele tem medo de fracassar, ele tem medo de frustrações. Então é melhor deixar do jeito que tá, porque senão pode piorar. E com isso ele vai procrastinando. E o pior, ele é um temperamento que está mais sujeito a tolerar situações abusivas, trabalhos abusivos, relacionamentos abusivos. Deixa as coisas acontecer com ele por ter um pavio mais longo, as coisas acontecem com ele 1, 2, 3 vezes, ele perdoa, né, e ele consegue deixar as coisas irem acontecendo. Então ele se submete a isso pelo medo de mudança, pelo medo de ficar pior. Então ele se submete, né, a situações abusivas. Então é um ponto de alerta quanto aos melancólicos. Procurar fazer eles terem mais atitude de dizer não. Eles têm dificuldade de dizer não. Ele costuma trabalhar com muito perfeccionista. Ele é bem detalhista, perfeccionista no que ele faz. Mas ele prefere trabalhar sozinho do que em equipe. Porque ele conhece o ritmo dele, que ele conhece que ele tem um ritmo diferente, que ele tem um ritmo mais devagar na dele. Então ele prefere trabalhar sozinho. Mas é totalmente perfeccionista naquilo que ele está ali desenvolvendo como trabalho, né? Ele não gosta de injustiça e vai precisar se impor. Se vai precisar de se impor e repreender alguém, passar por uma situação onde ele, puxa, aconteceu algo que não gostei, então eu preciso falar, ele vai passar horas e horas elaborando cada palavra que ele vai dizer, elaborando o tom de voz, a forma como ele vai falar, para então ir lá e fazer repreensão. Para ele tá sendo extremamente duro, que tá dando, sabe, aquela prensa em alguém. Quando na verdade ele não tá. Ele não tá sendo muito duro, porque ele tomou muito cuidado nas palavras, ele é muito cuidadoso no que ele fala, porque fazer mal a alguém é algo difícil demais para ele. Ver alguém se passando por uma situação de sofrimento
é difícil demais para ele. Então, se ele vai repreender uma pessoa, é uma maneira de fazer aquela pessoa sofrer, então é difícil demais para ele. Ele tenta, mas é aquela maneira bem branda de fazer uma repreensão. Então, esse é o melancólico, gente. Essa pessoa mais afetiva, mais analítica, é uma pessoa que tem mais inseguranças, é bastante tolerante, tem um pavio bastante longo. O meu ponto também aqui é que crianças melancólicas, elas geralmente são crianças extremamente obedientes. Então, na infância, são aqueles pais que falam, nossa, meu filho nunca me deu problema, né? Meu filho sempre foi obediente, né? Minha filha, é porque ela não demonstra muito reação, né? Sobre as coisas, ela tem dificuldade de se impor. Então, durante a infância, essas crianças são tidas como aquelas crianças, nossa, que toda mãe gostaria de ter. O problema é que não se esqueçam que as impressões que ficam no coração do melancólico, ele perdoa, mas ele não esquece, ele fica ali remoendo em tom de tristeza aquilo que ficou marcado. E lembra como ele é saudosista e fica lembrando das coisas da infância, ainda que ele seja adulto? As situações de humilhação ou de desrespeito que ele passou na infância, ele ainda carrega como sofrimento na cabeça dele. E esse ar de pessimismo que ele tem junto disso lá na vida adulta até, ou até mesmo já na adolescência, pode desenvolver a depressão dele por não superar aquilo, sabe? Por continuar remoendo aquilo, né? Aquela tristeza não sai do coração dela. Então, crianças melancólicas precisam ser estimuladas a dizer não, a se impor, a responder muitas vezes, porque senão elas não são treinadas a não tolerar as certas situações abusivas para elas. Então a gente precisa ensinar essas crianças, digamos assim, que o colérico, ele já coloca para fora, o sanguíneo já coloca para fora. Então você já sabe o que seu filho tá sentindo quando tá passando por uma situação adversa. Ele tá colocando para fora já ali, já tá demonstrando que não tá bom. Então são tidos como filhos difíceis de se criar. Mas pelo menos você já identifica o que está acontecendo e já consegue tratar o que está acontecendo. Mas com o melancólico você não consegue identificar, na sua cabeça tá tudo bem. Na sua cabeça tá tudo tranquilo, criança, você falou, criança obedeceu, tá tudo certo. Mas na verdade pode não tá, ela pode estar guardando aquilo, então é mais perigoso ainda, porque ela tá guardando tudo e lá na vida adulta ela ainda vai estar remoendo aquilo. Sabe aquelas pessoas que na vida adulta vai confessar pro pai, pra mãe, lembra daquilo? Então, ainda me dói até hoje, né? Não conseguiu superar aquilo, não conseguiu vivenciar e, né, deixar passar. Então tenham cuidado com os melancólicos nesse sentido. Se você é melancólico, busque trabalhar isso, né? De ser mais positivista, de não deixar o pessimismo, os pensamentos das coisas antigas, de dominar num tom de saudosismo, de que aquilo era bom, que agora nada tá bom. Potencialize a sua afetividade, porque isso é um ponto muito positivo. Trabalhe a sua comunicação para que todo mundo consiga compreender o quão analítico você é. Colocar isso mais para fora, trabalhar essa comunicação, de ter uma percepção melhor das situações abusivas que você tá e dizer não e sair delas e não ficar tolerando ali aquela situação por mais tempo, tá bom? Então esse é o melancólico. E vamos para o último, não menos importante, aliás é bom frisar isso, que não existe temperamento melhor do que o outro, gente. Todos os temperamentos têm pontos positivos e pontos negativos. Pontos que você identificando que são bons para você, você vai potencializar isso ainda mais na sua vida, né? Evidenciar isso ainda mais, desfrutar ainda mais dessas características boas da sua personalidade, do seu temperamento. E vai ter aquelas características que são pontos de melhoria, que você vai precisar buscar ferramentas para trabalhar, vai buscar trabalhar conscientes de que aquilo já tá ali em você, você vai precisar trabalhar para que não te atrapalhe tanto, não atrapalhe os seus relacionamentos, não atrapalhe a sua vivência, né? Vai ir melhorando cada um deles, tá bom? Então tem pontos de melhoria e pontos positivos para todos eles. Aliás, de modo geral, a humanidade vai precisar de todos eles aí na sua existência mesmo para ver o equilíbrio de todas as coisas, né? Por último, teremos aqui o fleumático. O
Fleumático, a essência da palavra, ela significa pacificador, porque é aquela pessoa tranquila, sabe aquela pessoa zen, extremamente tranquila. Então ela não demonstra reação mesmo para nada. Na verdade, ela nem se incomoda com as coisas que estão acontecendo. Assim, não atinge ela, sabe? Algo aconteceu, puxa, é mesmo? E a vida segue. Ela não se impressiona nem reage às coisas. Não, ela fica bem na dela mesmo, tá bom? Ela não é de colocar as impressões dela para fora, de falar. Não mesmo, falar não é uma característica dele. Quanto à afetividade, ele é um coração afetivo, por ser um temperamento da tristeza, né? Ele é mais sentimental, né? Mais afetivo, porém ele não coloca isso pra fora. É aquela pessoa de tipo, não vou ficar te dizendo que te amo, porque você já sabe que eu te amo, né? Não preciso ficar falando isso toda hora, né? Então ele não vai ficar demonstrando isso com muita facilidade. A vida interior dele, o interior, como ele é voltado mais para dentro, a concentração dele, a atenção dele é voltada mais para dentro, e ele também é muito analítico, traz uma satisfação pessoal para ele tão grande que ele não liga para o exterior, ele não liga o que está acontecendo ao redor dele, ele não procura, né, não se envolver muito com o que está no exterior dele, porque a vida interior dele já traz bastante satisfação para ele. E aí é um problema, porque ele pode ter uma grande tendência a ser acomodado, né? De tá bom aqui onde eu tô, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então ele fica mais acomodado. Então esse é um ponto de melhoria aí. Ele tem um ritmo lento, muito lento. Mesmo querendo muito algo, ele pode levar anos para conseguir. Mas aí tem um ponto positivo. Ele consegue ser muito constante. Se ele tem um objetivo, por mais que demore muito, ele não vai ter problema nenhum nisso. Ele vai ficar ali, ó, durante anos e anos fazendo a mesma coisinha até alcançar aquele resultado. Porque ele consegue ser constante, ele tem paciência e tá tudo certo. Ele vai chegar lá. Ele costuma não ligar muito para as coisas que não acontecem com ele. Aconteceu com outro, então é lá problema dele. Tanto que se chega alguma fofoca ao ouvido dele, ele é capaz de dizer, ó, não quero nem ouvir. Né? O que eu quero é evitar a fadiga. Ele gosta de evitar a fadiga. Ele não gosta de se meter em confusão. No trabalho, ele é aquele que é assíduo, que não falta e é bastante constante. É extremamente confiável, né? No trabalho, por ele ser constante, não faltar, ser uma pessoa responsável e confiável, ele pode alcançar até posições de liderança. Mas por não ter muito dinamismo, pode acontecer aí alguns problemas com essa liderança dele. Mas essas características de ser confiável, de ser constante, de ser responsável, também eleva ele a patamares no mundo profissional. Dependendo da área que ele atua, pode levar ele a excelentes posições. Ele tem um pavio extremamente longo. Por ele ter essa satisfação pessoal, né, assim, do interior dele com ele mesmo, de ser mais acomodado muitas vezes, ele pode ter uma tendência a vícios, a beber muito, a comer muito, porque tudo isso é uma satisfação pessoal dele, né? A satisfação ali que ele vai gozando daquilo. Então, ele tem essa tendência a vícios, a beber, a comer, né? Ele é extremamente discreto, porque ele não externaliza nada, né? Ele é na dele, né? Então, ele é extremamente discreto, porém também é bastante inteligente. Né? Mas poucos sabem dessa inteligência dele, justamente porque ele não se comunica com ninguém, né? Ele não tá nem interessado em mostrar para ninguém os pensamentos dele, ele não acha nem necessário isso. Porém, as análises que ele faz é uma análise muito crítica. E como ele tem uma atenção, uma concentração muito boa, ao contrário do sanguíneo, ele é dado para trabalhos científicos que exijam paciência, investigação. Pronto, essas áreas vão ser excelentes para ele, porque ele tem essa paciência, ele tem essa constância, ele tem essa concentração, então esses trabalhos ele vai se dar muito bem. Ele não costuma ser inovador, criativo, mas tem uma memória muito boa.
Conversar com o fleumático pode ser um problema, porque ela é aquela pessoa que você precisa ir puxando as informações dele, porque senão as informações não saem. Para dar um exemplo muito claro, por exemplo, um colérico ou um sanguíneo, se você pergunta para ele como foi a ida dele ali na padaria para comprar pão, eles vão começar falando, olha, fui procurar a chave do carro, não achei, procurei. Quando fui ver, tava lá embaixo do sofá, acredita? Demorei horas para sair. Quando eu saí, fui pegar o carro, tinha um besourinho na frente lá do espelho do carro, tive que tirar ele, entrei, parei no farol, peguei todos os faróis vermelhos, para estacionar foi um caos, tive que ficar esperando sair. Na hora que cheguei lá na fila, tinha 3 pessoas na minha fila ainda para ser atendida. Um pagou com cartão, outro pagou no dinheiro, aí não tinha troco, eu tive que esperar. O pãozinho eu tive que esperar também, porque estava saindo do forno, preferi esperar e pegar um já fresquinho, até chegar em casa. Agora, para um fleumático contar, assim, se um fleumático foi fazer um intercâmbio, passou 2 anos na Europa, visitou todos os países da Europa e voltou, você pergunta para ele, como foi? Ele vai falar, foi bom. E só. Para você colher informações dele, você vai precisar ir puxando, porque ele não é dado a conversa, não é dado a conversar, a falar. Então, porque ele é muito interno para ele, né? Ele não gosta muito de mudanças repentinas, ele gosta de planejar as coisas até que elas ocorram ao tempo dele e à maneira dele. Então, ele pode ser um pouquinho egoísta, por essa satisfação pessoal, né? Ser tão assim, ser tão gostosa para ele, ele pode ficar sempre ali no mundinho dele, não se importar muito com os outros, porque aqui o dele já tá muito bom, a acomodação tá muito boa, então ele, né, fica mais na dele. É mais tímido, muitas vezes, mas ele é aquele tímido que é tímido no começo e depois vai se soltando. Pode ser até depois que ele solte até as piadinhas dele ali, mas é aquela pessoa que precisa do tempo dela para ir se soltando. Ele não é de arrumar confusão, porque ele não gosta de confusão. Pelo contrário, ele é pacificador. Em ambientes de confusão, você vai ver um pneumático chegar e, ó, colocar a razão ali de todo mundo nos seus devidos lugares. Então ele consegue ser mediador das pessoas, porque ele gosta de ver as pessoas bem, né? Então ele gosta ele tem essa essência de ser pacificador com as pessoas. Então esses foram os 4 temperamentos, gente. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Melancólico e fleumático da tristeza, sanguíneo e colérico da raiva, e contamos aí bastante pontos que são positivos e negativos de cada um deles, e aí vai te ajudar a entender melhor, né, como o outro funciona, por que o outro reage da forma que reage a determinadas coisas, e alinhar então aí as expectativas. A gente não pode querer exigir dos coléricos e dos sanguíneos a paciência que não veio de fábrica neles. A gente vai precisar ajudar eles a ir lapidando isso neles, né? A gente não pode exigir a rapidez, o raciocínio lógico, né, do colérico e do sanguíneo nos melancólicos, nos fleumáticos. Eles têm outro ritmo diferente, né? Enquanto o colérico, você tá no meio da pergunta, ele já analisou, já tem a resposta e já tá te respondendo antes mesmo de você concluir a pergunta. Melancólicos e fleumáticos não, eles são mais analistas, então eles vão pensar, vão ter outro tempo para responder, porque são diferentes, né? E essas diferenças são importantes para a gente conviver bem, mas a gente também precisa ir alinhando as expectativas para não esperar deles o que eles não têm de natureza, né? Pronta para entregar, é algo que precisa ser trabalhado neles ainda, né? Então a gente precisa ir trabalhando aos poucos para alcançar esse bom convívio com cada um deles, né? Então alinhar essas expectativas vai ser muito bom. Então identifica aí dentro da sua casa quem tem cada um dos temperamentos para você alinhar essa expectativa. Por quê? Porque o nosso próximo estudo vai ser do relacionamento entre eles. Como um colérico vai se relacionar com outro colérico, com o sanguíneo, com o melancólico,
com o fleumático, como é esse relacionamento entre eles e os conflitos que naturalmente vão acontecer pela junção desses temperamentos e quais são os desafios então que a gente vai ter que superar, né? Principalmente na identificação dos temperamentos dos nossos filhos, do nosso marido, né? Para que a gente consiga se relacionar melhor com cada um deles. E aí a gente consegue falar a linguagem deles, conduzir conforme a linguagem de cada um deles e assim ser mais assertiva, né, naquilo que precisa ser tratado dentro das nossas casas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai continuar conversando sobre esse assunto, né, porque ele vai esclarecer muita coisa aí para vocês no relacionamento, vai te levar cada um a entender melhor o outro e assim colher frutos maravilhosos aí no relacionamento familiar de cada um, tá bom? Beijo pra vocês, então até a próxima.